Bom, vamos dar sequência então aos outros exercícios aí sobre força elétrica e vamos resolver hoje o R2. No R2, ele fala assim, que duas cargas pontuais, que ele vai chamar de Q1 e Q2, sendo que Q1 vale mais Q e Q2 vale menos 4Q, são fixadas a uma distância de 10 centímetros uma da outra. Então está aqui a carga 1, a carga 2 e uma distância de 10 centímetros entre elas. Como ele está me dizendo o valor da carga, eu vou criar um rascunho para anotar isso. Então eu coloco aqui, ó, Q1 e o Q2. E o Q1 ele me disse que era mais Q, então mais Qzinho. E o Q2 ele está me dizendo que vale menos 4Qzinho. Então anota essas informações. Aí ele fala que uma terceira carga, que ele vai chamar de 3, e que tem o valor de mais 2Qzinho, então Q3 mais 2Qzinho, é colocada num ponto sobre a mesma linha que une as cargas anteriores, né? E estando todo o sistema no vácuo, então a gente pode usar o K0, e sendo que Qzinho vale 2 microcoulombs, então já vamos corrigir essas informações. Se aqui só tem mais Qzinho, e cada Qzinho vale 2 microcoulombs, então aqui eu tenho mais 2 vezes 10 a menos 6 coulombs de carga. Aqui, vezes 2 com 4 que já existe, então vai dar 8. Então fica negativo, menos 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. E aqui multiplica por 2, mais, 2 vezes 2, 4. Então, mais 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, esses são os valores reais de carga para cada uma das partículas 1, 2 e 3, conforme o exercício me disse. E ele quer saber qual é a força resultante sobre Q3 quando ela é colocada, né, a meia distância entre Q1 e Q2, ou seja, exatamente no meio entre elas, a uma distância de 5 centímetros. Para resolver esse exercício, o primeiro passo é eu mapear todas as forças que existem no sistema. Então, eu começo vendo aqui, eu tenho uma carga positiva, a outra é negativa e a outra é positiva. Então, mapeia essa informação. A carga 1 ela é positiva, a carga 3 ela é positiva também, e a carga 2, que está aqui no cantinho, ela é negativa. Primeiro passo para resolver esse exercício é fazer os vetores para você entender como estão as forças posicionadas interagindo entre cada uma dessas cargas. Sem isso, a gente não consegue começar, porque não dá nem para saber o que calcular se eu não mapear primeiro quantas forças tem no meu sistema. Então, começar a fazer a primeira. Lembrando que força sempre surge aos pares, então você tem que pegar parzinho para ver a força surgir. Então, tem a carga 1 e a carga 3, que vão interagir. As duas são positivas, então gera uma força de repulsão. Pela nomenclatura, tá? Então essas forças aqui surgindo de repulsão, pela nomenclatura fica nessa carga quem está sentindo e depois quem fez a força. Então essa é F. Não, desculpa, quem fez e quem sentiu. Então essa é F13, tá? Porque foi a 1 que fez e a 3 que está sentindo. E essa outra vai ser a F31, porque quem fez foi a carga 3 e quem está sentindo é a carga 1. Então o primeiro parzinho de força identificado. Próximo parzinho de força, eu tenho mais cargas aqui também. A carga 3 também interage com a carga 2. Então, uma é positiva, a outra é negativa, eu tenho uma força de atração entre elas. E aí o nomezinho, essa vai ser a F32, porque, desculpa, quem fez e quem sentiu. Então quem fez foi a 2, quem sentiu foi a 3. Então F23. E essa é a F32, quem fez foi a 3 e quem está sentindo é a partícula 2. Então o outro parzinho identificado. E eu ainda tenho também as cargas das pontas, que elas também vão interagir entre elas. Então também tem uma força à distância ali. Como é positiva e negativa, então também é atração. Então eu tenho uma força para cá e uma força para cá. Essa daqui, quem fez foi a 3, quem sentiu foi a
3 não, quem fez foi a 2, né? Que é essa daqui, quem sentiu foi a 1. E essa daqui, quem está fazendo é a carga 1, e quem está sentindo é a carga 2. Então, todas as possíveis forças existentes já estão representadas no meu desenho. Qual a pergunta dele para o item A é: qual é a força resultante na partícula 3? Eu vejo quais são as forças que existem apenas na partícula 3. E aí tem essa e tem essa. Bom, como que eu calculo? Eu vou usar a lei de Coulomb para fazer esse cálculo. Então, vou começar pela F13. Então, a F13 vai ser igual a K0 vezes a carga 1 vezes a carga 3, que é quem faz parte aqui dessa relação, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Ele pediu para usar o vácuo, então a gente vai usar o 9 vezes 10 a nona. Carga 1, eu olho aqui na colinha, vale 2 vezes 10 a menos 6. Carga 3, aqui também, 4 vezes 10 a menos 6. E a distância que separa as duas, a carga 1 e a carga 3, são os mesmos 5 centímetros, que é a distância, né, mediana entre elas. Então, vai ficar 5. Só que no caso, lembra que tem que passar para metros, tá? E passando os centímetros para metro, multiplica por 10 a menos 2. Então aqui fica 5 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado, e aí eu estou convertendo a distância de centímetros para metros. Resolve essa conta, então F13 vai ser igual 2 vezes 4, 8, 8 vezes 9, 72. Aí faz aqui agora os expoentes, 10 a mais 9 com menos 6 é mais 3, mais 3 com menos 6 é 10 a menos 3. Eleva aqui a parte de baixo ao quadrado, vai dar 25, esse também vai ao quadrado, então é multiplicação, fica 10 a menos 4. Fazendo essa divisão, não é um valor muito exato, 72 por 25 dá quase 3, mas na verdade dá 2,88. Resolvendo os expoentes, copio 10 a menos 3 e o menos 4 está embaixo e simplesmente o que eu posso fazer? Jogar ele para cima. Então quando eu jogo para cima, ele vem com sinal trocado. É menos 4, sobe mais 4. E aí já faz essa conta, menos 3 com mais 4, já vou corrigir ali e colocar a resposta final. Então eu tenho que fica 10 elevado a mais 1. Então essa é a minha resposta. Como é uma força, calculo em newtons, então eu calculei o meu primeiro parzinho de forças. O que eu faço agora? Eu vou calcular a outra força que eu tenho, que é a verdinha, que é a relação da carga 2 com a carga 3. Então, calculo ela também. Força 2, 3. É a mesma forma, K0, só que aqui eu tenho a carga 2 interagindo com a carga 3, dividido pela distância entre elas ao quadrado. O meio é o vácuo, então 9 vezes 10 a nona. A carga 2, olha aqui, ela é negativa, só que lembra que isso aqui eu estou usando em módulo, tá? Nem coloquei aqui na formulinha, mas sempre o módulo. E aí pega só o valor positivo. O negativo é só para saber se a força de atração ou repulsão. Na hora de jogar na fórmula, não me interessa muito o sinal. Então 8 vezes 10 a menos 6. E o Q3, 4 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância entre o 2 e o 3 ao quadrado, que também é 5. Então, passando para metro, 5 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado. Resolvendo essa conta, 9 vezes 8, 72. 72 vezes 4 vai dar 288. Então, eu tenho que F23 é igual a 288. E aí resolve os expoentes. Mais 9 com menos 6 dá mais 3. Mais 3 com menos 6, 10 a menos 3. Elevando ao quadrado vai dar a mesma resposta do de cima. Então já fica 25 vezes 10 a menos 4. De novo, esse menos 4 está embaixo. Para eu resolver ele, sobe mais 4, interagindo com 10 a menos 3 lá de cima. E a divisão, 288 dividido por 25, isso dá 11,52
e aí vezes 10 a primeira, que é a interação, né? E coloca newton de força. Então essa é a força que interage entre a carga 2 e 3. Poderia estar me perguntando qual é a força resultante em cima da partícula 3. A força resultante é a soma de todas as forças. Como eu estou vendo que existem duas forças sobre ela, e essas duas forças apontam na mesma direção e sentido, logo basta somar apenas o valor numérico. Então força resultante, certo? Na partícula 3, vai ser igual o F13 mais o F23. Eu sei o valor de cada um deles já. Esse daqui vale 2,8 vezes 10 a primeira, mais o 11,52 vezes 10 a primeira também. Somando essas duas informações, eu posso até tirar já o 10 daqui, tá? Não faz muita diferença. Então, força resultante 3, multiplicando por 10, 28,8, mais aqui também fica 115,2, e aí o resultado final fica a 144. Então, certinho. E essa é a força resultante existente na partícula 2. Se por acaso as forças aqui, laranja e verde, estivessem apontando uma para cada lado, então, para fazer a soma vetorial, eu faria uma subtração. Sempre a força maior menos a força menor, e eu veria para onde vai o que sobrou, que seria a resultante em cima daquela carga. Então, esse vai ser o exemplo B, que eu não vou resolver, que é praticamente igual, mas ele apenas muda que fica uma força para cada lado e no final você subtrai ao invés de somar. E aí, vamos pular já, o R3 eu não vou resolver, e aí vamos fazer o exercício R4, que tem uma proposta um pouco diferente. Vou fazer o desenho aqui, provavelmente eu continuarei do outro lado. Então, o R4, ele me dá uma partícula aqui, que ele chama de Q1. Aqui ele vai colocar uma outra partícula, que está no ponto A. E existe uma outra partícula aqui embaixo, que ele está chamando de Q2. Ele diz para a gente que tem uma distância, né, a D1, de acordo com o exercício, vale 12 centímetros. Já joga para metro. Tá? Então aqui é 12 vezes 10 a menos 2. A distância daqui até a carga Q2 vai ser de 16 centímetros. Então ele já joga 16 vezes 10 a menos 2 metros. E o que mais que eu tenho de informação? Então vamos ver o enunciado agora. A figura abaixo representa posições de duas cargas fixas, que é o Q1 e o Q2. E um corpo aqui no ponto A que tem massa de 200 gramas. Então ele me deu uma massa. Eu vou deixar aqui no cantinho, massa, certo? Nesse corpo A. Está em gramas, já passa para quilo direto, porque em física a gente sempre usa em quilograma para fazer os cálculos. Então esse corpo tem massa de 0,2 quilogramas. Tá? Já deixa convertido. E livre para se movimentar, né, para movimentar-se. Ele está eletrizado com uma carga Q3. Determina o módulo de aceleração adquirida por esse corpo A devido à interação elétrica entre as cargas Q1 e Q2, e para tanto, né, despreze o atrito e suponha que o sistema esteja no vácuo. E aí considere a carga 1. Então, carga 1 ele está pedindo para usar como sendo negativa, menos 3 microcoulombs. A carga 2 é positiva, então mais 4 microcoulombs. E a carga Q3, que vai estar nessa posição, ela também é negativa e vale menos 2 microcoulombs. Então, é esse o sisteminha que eu tenho para interagir. E para achar a aceleração, eu primeiro preciso achar qual é a força que essa partícula vai sentir. E para achar a força que a partícula vai sentir, essa força vai ser de origem elétrica em relação a essas cargas interagindo, né, eletricamente com essa carga. Lembrando que essas duas são fixas e essa pode se mover livremente para qualquer posição. Então, vamos calcular primeiro o parzinho de forças de cada uma delas. Então, começando aqui pela primeira,
a carga 1 e essa carga 3, que está no ponto A, os dois são negativos, tá? Menos 3 e menos 2. Então, força de repulsão. Então, aponto uma força para cá e uma força para cá. Então, essa é a força. Quem fez foi a partícula A, quem sentiu foi a partícula 1, e essa é a força, quem fez foi a 1, quem sentiu foi a A. Então, tenho o meu primeiro parzinho posicionado. Vou fazer também esse parzinho, carga 2 com a carga A. Então, vou colocar aqui em azul, verde. Para cá, elas são, é positiva e negativa, então desculpa, é uma força de atração, né? Então elas apontam para o mesmo lado. E aí, essa é a força, quem está fazendo é a partícula A, quem está sentindo é a carga 2, quem está fazendo essa é a partícula 2 e quem está sentindo é a partícula A. Então, os vetores formados aqui agora estão com um ângulo de 90 graus, tá? E aí, primeiro eu preciso achar quanto vale cada um e depois lembrar de somar vetorialmente com um ângulo de 90 graus para achar a força resultante para cada um deles. Então, vamos calcular, como eu fiz aqui, quanto vale cada um isoladamente. Começar pelo primeiro termo, que é o F1A. Também existe a interação da carga 1 com a carga 2, mas como elas estão fixas, eu não vou nem me preocupar, mas seria uma negativa ou outra positiva, então uma força de atração, certo? Posicionada aqui para cada uma delas. Como me interessa apenas essa daqui, que vai se mover, então eu só desenhei as que interagem diretamente com ela. Então, pegando aqui, F1A. Então, como que fica? Vai ser a formulinha K0 vezes a carga 1 vezes a carga do ponto A, que a gente sabe que é a carga 3, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Ele pediu para usar o vácuo, então a gente vai usar o 9 vezes 10 a nona. Carga 1, ele passou que é negativa, mas lembra de usar o módulo, então 3 vezes 10 a menos 6. Carga 3 é essa daqui do ponto A, negativa também, uso o módulo, 2 vezes 10 a menos 6, e tudo isso dividido por essa distância, que é de 12 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Resolvendo, F1A é igual 3 vezes 2, 6, 6 vezes 9, 54. Então eu tenho 54. Os expoentes, mais 9 com menos 6 dá mais 3 com menos 6, 10 dá menos 3. Elevando isso daqui ao quadrado, vai dar 144 vezes 10 a menos 4. Lembra de subir o expoente, menos 4 está embaixo, sobe o positivo, então ele vai subir mais 4, e faz a divisão aqui entre o 54 e o 54 dividido por 144, que vai dar 0,375. Vezes, como aqui subiu mais 4 com menos 3 dá 10 a primeira. E aí, para o número ficar mais bonitinho, eu vou dizer que o F1A vai ser igual a 3,75 newtons. Então, esse é o valor da minha primeira força. Bom, vou agora fazer a mesma coisa para a força verde, que é a interação da carga 2 com a carga A. Então, F2A vai ser igual a K0 vezes carga 2 vezes a carga A, que é a carga 3, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Constante é o vácuo. Carga 2 é mais 4 vezes 10 a menos 6. E a carga 3 é o mesmo de, uso o módulo, 2 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância entre eles, que é de 16 vezes 10 a menos 2 metros. Então, eleva tudo isso ao quadrado. E aí, F2A vai ser igual 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72.
De novo, as interações dos expoentes, vai sobrar menos 3. Então, 10 elevado a menos 3. E aqui, elevando ao quadrado, a gente vai ter 256 vezes 10 elevado a menos 4. Menos 4 sobe o sinal, né, o expoente com o sinal trocado, ele vem mais 4. E aí, fazendo essa divisão e já corrigindo com o 10 que vai sobrar daqui, né, então ficaria o quê? 0,81. Acho que é isso, 0,81 vezes 10, e aí... opa, não, fiz errado. 0,281 vezes 10, isso ficaria 2,81 newtons. Então, essa é a força existente em cima da partícula A com relação à partícula 2, né? A forcinha verde. Como eu preciso calcular a força resultante, então eu vou somar os dois vetores. Só que agora eu não posso somar como eu somei no R2. Eu tenho que somar, como formamos de 90 graus, é aquela soma pitagórica. Então eu tenho que somar através de Pitágoras, porque está cada um numa direção. Então eu digo que a força resultante ao quadrado vai ser igual à primeira força, que é 1A ao quadrado, mais a força 2A também elevado ao quadrado. E aí eu substituo os termos. Então a força 1A é isso daqui, então 3,75 ao quadrado, mais a outra força, que é o 2,81, também ao quadrado. O que ficou? Força resultante ao quadrado, e aí eu levo esses termos ao quadrado. Então o primeiro vai dar 14,06, mais esse outro ao quadrado, 7,90. Somando esses dois, vai dar 21,95. E aí, como o termo está ao quadrado, certo? Eu vou jogar raiz para o outro lado, para conseguir isolar a variável. E aí, força resultante, raiz de 21, ela dá aproximadamente 4,69 newtons. Então, essa é a força resultante na partícula. Como ele perguntou a aceleração, então agora eu posso fazer a primeira lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração é igual a força dividido pela massa. A força é 4,69, que eu acabei de calcular, resultante já compactada de todo mundo. E a massa é aquele primeiro valor que ele me deu, que eu já passei para quilograma, 0,2. Então, 4,69 dividido por 0,2, eu vou encontrar uma aceleração de 23,4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração que a partícula adquire devido à força elétrica a qual ela foi submetida na combinação das duas partículas. Tá? Então, exercício R4 resolvido. E aí, para encerrar, vamos fazer o R5. Vou tentar colocar ele aqui, nesse espaço. O R5 ele vai dar um desenho para a gente. Então, deixa eu fazer a configuração. Né? Eu tenho uma bolinha carregada. E aqui um corpo X. Bom, e aí vamos ler a problemática para entender o que está acontecendo no R5. Ele fala que existe uma bolinha eletrizada, que é essa daqui, com carga de mais 2 vezes 10 a menos 8. Então, é uma bolinha carregada positivamente, e a gente sabe que a carga dela é essa. Então, vou deixar anotado aqui no cantinho. Então, carga
é igual a 2 vezes 10 a menos 8. E ela tem uma massa de 20 gramas. Lembra, já passa para quilograma. Então, passando para quilograma, ou divide por 1000 ou corrige com 10 a menos 3. Então, eu vou deixar 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Essa é a massa da partícula. E ela está amarrada a um fio isolante, né, e pendurada a um apoio, como está mostrando aqui, né, o teto. E aproximando essa bolinha de um corpo carregado, que ele chama de X, parece um bastão, nota-se que ela é repelida e fica em equilíbrio exatamente nessa posição parada, com uma certa inclinação em relação a uma vertical. Então a bolinha está ficando desse jeito. E qual é a distância entre a... Não, ele fala assim, na qual a distância entre a bolinha e o corpo X equivale a 10 centímetros, e eu já passo para metro, então 10 vezes 10 a menos 2 metros, sendo a gravidade igual a 10, e ele pede para usar uma tangente de 30 igual a 0,6, e a constante do vácuo igual ao que a gente tem usado 9 vezes 10 a nona, ele quer que você determine qual é a carga do corpo X. Então, quanto vale o corpo QX, a carga dele. Parece um problema com muitas variáveis e meio impossível de ser respondido, mas na verdade a gente vai mapeando todas as informações que ele passa para a gente e através dela rastrear um caminho para conseguir encontrar a resposta da pergunta que ele fez, que é qual é a carga desse bastão para essa bolinha parar exatamente na posição em que ela para. Bom, como que vai funcionar isso? Primeiro, mapear todas as forças que existem. Então, vamos começar. Primeiro, existe uma força elétrica entre a bolinha e o corpo X, e como está repelindo, eu sei que os dois têm a mesma carga. Se ele já me disse que a bolinha é positiva, então obrigatoriamente eu já sei que essa carga X também é positiva. Então, fica sobre a bolinha uma força de repulsão, e essa força é de natureza elétrica. Então, eu vou chamar de Fe. Como o exercício aqui não tem mais corpos carregados, eu não vou ficar diferenciando, tipo, força, sei lá, do X para a carga, da carga para o X, porque eu não tenho mais outras cargas para interagir e me perder no meio do caminho. Então aqui, na verdade, o que está acontecendo é que eu tenho outras forças da física se misturando. E a força elétrica, a única que vai existir é essa daqui. Então, por isso que eu vou chamar de Fe, que eu sei que é a força elétrica, para me orientar que a bolinha é repelida, como o bastão também se dá repelido com essa força de mesma intensidade para o outro lado. Então, só que eu não vou desenhar porque o bastão está parado, a bolinha também, mas assim, quem é o foco da questão aqui é a bolinha. É através dela, dessa posição que ela parou, que eu vou conseguir mapear toda a situação física que está acontecendo diante dela. Bom, a bolinha também tem massa, que ele passou para mim, é uma massa de 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas, então ela tem uma força-peso, puxando ela para baixo, e aí eu represento Fp como sendo a força-peso. E ainda existe uma terceira força, que ela está amarrada numa cordinha, e aí por isso será uma força de tração, que vai ser orientada exatamente, certo? Na mesma direção e sentido da corda que está amarrando. E aí ele me disse, a bolinha está parada. Se a bolinha está parada, então a situação, o problema está em equilíbrio. Significa que se eu somar todos os vetores que atuam sobre essa bolinha de força, eles têm que dar resultante zero, porque se sobrasse alguma resultante, a bolinha ficaria ainda se movimentando com uma aceleração. Como ela não tem aceleração, porque ela está parada, imóvel, então essas três forças se equilibram e quando eu somar as três, tem que dar resultante zero, porque eu não tenho sobras. Elas se complementam de algum jeito. E como que vai se complementar? Eu vou copiar cada uma delas e isso vai acabar formando um triângulo. Porque a tração está posicionada desse lado. Então eu desenho aqui, ó, força de tração. A força-peso aponta para baixo. Então, força-peso apontando na vertical. Então eu tenho aqui Fp. E quem empurrou para a horizontal
foi a força elétrica. Então, ela faz a base do triângulo. Então, coloco exatamente desse jeito. E aí, como eu disse, quando eu somo as três forças, a resultante é zero, porque elas estão conectadas e se equilibrando entre elas. Como o ângulo entre a cordinha e uma referência aqui vertical é de 30 graus, que o exercício passou para a gente, consequentemente, o vetor de forças vai incorporar essa situação. Porque se a força elétrica for maior, ele vai ser empurrado mais longe, certo? Ele vai ter uma força horizontal maior. Ou seja, eu aumento a base do triângulo para essa força aumentar. Consequentemente, a tração desloca nessa posição também, aumentando o ângulo. Então, esse ângulo também aumentaria visualmente. Então, o que eu vejo real é o comportamento dos vetores no padrão matemático que ele copia fielmente. Então, esse ângulo de 30 graus, ele será reproduzido exatamente entre esses dois vetores inclinados, que é o T e a força-peso. Porque quanto maior for a força elétrica, mais distorce o triângulo, e eu vejo a bolinha também mais distorcida, sendo que repelida, certo? E aumentar a angulação real da cordinha do problema. Então, aqui aumentaria junto também. Então, eu consigo copiar esse ângulo. Eu digo que aqui é 30 graus. E aí eu preciso de uma relação trigonométrica que me relacione dois lados desse triângulo para eu começar a resolver. Eu posso usar o seno, o cosseno ou a tangente. Força elétrica, a gente já aprendeu a formulinha, é fácil calcular. Força-peso, a gente também já conhece desde o primeiro ano, então nunca foi difícil calcular força-peso para nada, né? Só a massa vezes a gravidade. Tração, aqui é mais complicado, porque eu teria que ter algum sistema medidor para saber o quanto essa corda está sendo tracionada. E eu não tenho essa informação. Então, eu não vou me apoiar numa relação trigonométrica que pegue a tração como referência, porque eu não vou sair do lugar. Força elétrica eu consigo calcular, porque eu tenho as cargas a princípio e uma distância, embora falte a carga QX, mas eu já tenho muitos dados. A força-peso, fácil também, ser obtida. E a tração, como eu disse, esquece, porque eu não tenho nada sobre ela, nenhuma informação. E aí, a única relação trigonométrica que me pegaria a força elétrica, que é o cateto oposto, e a força-peso, que é o cateto adjacente ao ângulo, é a tangente, certo? Porque se eu for seno e o cosseno, eles vão precisar da tração. E, como eu disse, não tenho, esquece. Então, eu preciso da tangente. E, coincidentemente, o exercício me passou bem a tangente de 30, né? Assim, aleatório, que não é. É porque é o único que você vai precisar. E então, a relação trigonométrica que eu preciso é da tangente de 30. E aí isso é igual a cateto oposto, que é a força elétrica, dividido pelo cateto adjacente, que é a força peso. Fazendo a substituição, tangente de 30, ele diz para a gente usar como sendo 0,6. Força-peso, força elétrica eu não sei quanto vale ainda, força-peso também não, e eu vou guardar essa informação, certo? Para tentar resolver depois. Primeiro eu vou buscar quanto vale a força elétrica e quanto vale a força-peso. Então, e aí a partir disso eu vou tentar dar mais valores numéricos para essa formulinha. Então, indo para a força-peso. Força-peso igual a massa vezes a gravidade. Massa ele me deu, bolinha, já em quilograma, 20 vezes 10 a menos 3. E gravidade sempre vale 10. Então, 0 do 20 vem aqui para o menos 3, fica menos 2. Multiplicado por esse 10 da primeira, fica 10 a menos 1. Então, eu posso dizer que toda essa resposta fica como 0,2. Na verdade, eu vou deixar em notação, tá? Vou deixar 2 vezes 10 a menos 1 newtons. Então, essa é a força. Peso resultante. 2 vezes 10 a menos 1 newtons. Pronto. Calculei já a força-peso. Não é mais uma incógnita. Eu tenho um número. Agora vamos para a força elétrica. Força elétrica, usar a lei de Coulomb. Então, força elétrica é igual a constante vezes carga da bolinha vezes a carga do bastão X dividido pela distância entre eles ao quadrado. O meio é o vácuo, então ele pediu para usar o 9 vezes 10 a nona. A carga da bolinha ele me deu,
2 vezes 10 a menos 8. E a carga QX eu não sei, é a grande pergunta do exercício. Quanto vale o QX? Então, usa a variável. Distância entre eles eu conheço, ele me passou os 10 centímetros. Já em metro, 10 vezes 10 a menos 2. Eu já vou compactar os dois. Aqui 10, a primeira, vezes 10 a menos 2, vai dar 10 a menos 1, para deixar reduzido isso. Então, 10 a menos 1, e como é a distância ao quadrado, lembra de elevar tudo isso ao quadrado. Melhora um pouquinho essa resposta. Então, dá para multiplicar aqui 9 vezes 2, 18. 10 a 9 com menos 8 vai dar 10 a primeira. Vezes o QX, que eu não tenho muito o que fazer com ele. Dividido, elevado ao quadrado, 10 a menos 2. Então, 10 a menos 2. Tá? Multiplica os expoentes. E dá para resolver esse menos 2 aqui também. Lembra que está negativo, vai subir positivo e soma com aquele 10 a 1 que está perdido ali. Então, a força elétrica ficou igual a 18 vezes 10 a terceira vezes QX. Então, essa é a minha referência de força elétrica. O que eu posso fazer agora? Eu volto para a minha situação do problema, que diz que 0,6 é igual a força elétrica dividido pela força-peso. E eu já vou multiplicar em cruz para deixar isso linear. O 0,6 eu vou também deixar em... não, deixar o 0,6 mesmo. Então, 0,6 vezes a força-peso. Isso é igual, multiplica em cruz, força elétrica. Substituindo o que eu tenho, 0,6 vezes força-peso, já calculei, então já joga, 2 vezes 10 a menos 1. E a força elétrica, essa coisa toda aqui, 18 vezes 10 a terceira, vezes QX. Tá? Então, ficou isso. Vou resolver essa situação. 0,6 é 6 vezes 10 a menos 1. Então, eu posso também deixar em notação para ficar mais fácil. E aí, 6 vezes 10 a menos 1, 6 vezes 2, dá 12. 10 a menos 1 com 10 a menos 1, fica 10 a menos 2. Então, multiplicando esse valor, ficou 12 vezes 10 a menos 2. Isso é igual. Copia o que você tem aqui do outro lado. 18 vezes 10 a terceira, vezes QX. E quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o QX vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 2, dividido por 18 vezes 10 a terceira. Dá para simplificar o 12 com 3, com 18, que é 2 sobre 3. Então, fica 2 terço. O 10 a menos 3 está aqui embaixo, o expoente positivo. Eu posso subir com o sinal contrário, que é o expoente negativo. Então, fica menos 3. Ele já encontra o menos 2 que está lá em cima. Então, fica 10 a menos 5. E aí, unidade de carga, Coulomb. Ou seja, achei o valor da carga QX. Tá vendo? A carga QX é igual a 2 terços vezes 10 a menos 5 coulombs. E foi possível fazer isso através dessa modelagem matemática, usando regra vetorial, substituindo algumas formulinhas e encontramos a pergunta que ele havia feito, né, qual é o valor da carga QX. Então, para toda essa situação estar em equilíbrio, o QX obrigatoriamente tem que ter esse valor de carga, né, para a bolinha se encontrar naquela posição em que ela foi mencionada no nosso exercício. Beleza? Eu sei que esse exemplo é mais complicado, então tente estudar um pouquinho melhor. É uma grande questão para vestibular, né? É assim que vai ser cobrado de vocês, mesclando toda essa gama de raciocínio, né? Elétrica, física lá da mecânica, mais relações matemáticas e trigonométricas, né? E mistura tudo isso e resolve a situação problema. E aí, é isso por hoje, galera. Então, até mais.